Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias? Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profetas. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos acompanhando o início da rejeição de Jesus, que vai culminar no madeiro da cruz. Jesus é rejeitado pelo mundo que ele criou. Primeiro capítulo de São João, no princípio existia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E nós vamos ver que São João diz: A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não o receberam. A primeira rejeição de Jesus. Em seguida, Jesus é rejeitado pelo povo que ele escolheu e resgatou. O Salmo 95 já mostra a rejeição do Messias. É um povo de coração transviado, que não compreendeu os meus caminhos. É assim que Jesus é apresentado e rejeitado no Evangelho deste sábado. Depois Jesus é rejeitado pelo rei do país onde ele nasceu. Mateus 2, de 1 a 15. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E nós vamos ver também nesta passagem que Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele, e reunindo todos os sumos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes: Onde devia nascer o Messias? Eles responderam: Em Belém. E aqui nós vamos ver que Herodes já desejava matar o menino Jesus. Jesus é rejeitado ainda pelos habitantes da sua cidade, seus vizinhos. São Marcos 6, de 1 a 6. É quando Jesus está em Nazaré, tem algumas interrogações. Não é ele o filho do carpinteiro e o filho de Maria? Suas irmãs e seus irmãos não estão aqui conosco? E vão começar a rejeitar Jesus, a ponto de o próprio Jesus dizer, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes em sua casa. Jesus, assim, nós podemos dizer que é rejeitado não somente na sua cidade,
mas também é rejeitado pelos seus familiares. Também em São João 7, de 5 a 6, nós vamos ver que Jesus estava na Galileia e ali também os seus parentes vão questionar por que Jesus está fazendo tudo isso. Vão chamá-lo de louco. Jesus é rejeitado pelos líderes do povo. São Lucas 9, 22. O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Tem de ser morto e no terceiro dia vai ressuscitar. Gostaria de recordar que Jesus ele é rejeitado também por aqueles que ele chamou para segui-lo, seus discípulos. Marcos 10, 17 a 30. Esse episódio vai mostrar uma pessoa que se apaixona por Jesus e vai perguntar o que é necessário para alcançar a vida eterna. Jesus vai indicar a ele o caminho de perfeição para que ele possa vender tudo o que tem e ganhar um tesouro no céu. Este jovem, ele vai sair do encontro com Jesus triste, porque possuía muitos bens. Então esse poderia ser um possível discípulo de Jesus que não o segue. A rejeição entre os discípulos é apresentado em São Marcos 14. Jesus foi traído por Judas e foi negado por Pedro. Irmãos e irmãs, se Jesus foi rejeitado, também nós iremos participar desse mistério de não agradar a todo mundo. Vamos pedir a graça de que Deus nos proteja, abençoe as nossas amizades, mas que Ele nos ajude com o dom da fortaleza a vencer a rejeição presente no mundo. Vamos pedir a graça de que na nossa fé possamos permanecer firmes e jamais rejeitar Jesus, nosso Salvador. Pouco a pouco vamos no Evangelho nos aproximando da paixão de Jesus